Olá, meus lindos! Aqui é a professora Vina Queiroz, ex-corretora de redação do Enem, professora de redação, mestre em educação e coach educacional. Estou aqui para dar uma dica poderosa. E antes que eu continue, vai aí dar o seu like, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Vamos crescer e contribuir! Todos os anos eu faço análise da redação nota 1000 e falo, poxa, o que que uma tem em comum com a outra? E, olhando para isso, construir este material, que é o método DR7P. Neste método, você vai entender, você vai compreender exatamente o que sua redação precisa ter. O que o corretor vai olhar na sua redação. Quando ele pegar a redação para corrigir, ele vai verificar se ela tem isso. Então, anote aí, porque quando você começar a escrever uma redação, você vai olhar para você mesmo e dizer, vou verificar se tem os 7 passos. E aí você já vai ter na sua mente, quais são esses 7 passos? E aí você vai falar, faltou o passo 3. Se faltou o passo 3, vou corrigir, porque eu vou perder ponto na competência 3, ou na competência 4. Você vai saber em que competência você vai perder. Isso é um diferencial, olha, maravilhoso. Então, vamos lá. O que toda a redação do Enem tem? Número 1, 4 parágrafos. Toda a redação nota 1000 do Enem tem 4 parágrafos. O que a redação nota 1000 tem, que é o segundo passo? Cada parágrafo tem, no mínimo, 3 períodos. Professora, eu não sei o que é período, professora. Não se preocupe, a professora vai mostrar para você. O período da construção do Enem, que eu falo para vocês, é o quê? É você colocar um pontinho, né? Cada período tem um ponto, eu vou mostrar para vocês, um ponto continuativo. Dentro desse período tem que estar muito bem articulado, né? Tem que ter início, meio e fim, para não ficar truncado, mas isso eu vou explicar para vocês. Anote aí que depois vocês vão entender tudo. Terceiro passo, o que é? Cada período iniciar com um conectivo. Meu Deus, professora, não lembro o que é conectivo. Então, lembra cá que eu te ensino. O que é o conectivo? Nesse sentido, no entanto, entretanto, todavia, dessa forma, isso são conectivos. Professora, mas eu posso usar outra palavra que pode ser conectivo? Pode. Tem algumas palavras que são conectivos referenciais. E você vai aprender também nas leituras da redação nota 1000 e vai também aprender com aquele modelo que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver, com o erro que vocês vão cometer, que a professora Enzinha, a professora Vivian vai falar. Então, é muito tranquilo isso. 5 passos, colocar o tema na introdução e conclusão. Professora, para que eu vou colocar o tema na introdução e conclusão? Para que a sua redação não seja tangenciada. O que é tangenciar? Muitos alunos falam desse para mim. Ai, professora, eu tirei 360, eu tirei 400 porque eu fugi ao tema. Ele não fugiu ao tema. Porque se ele tivesse fugido ao tema, ele ficaria com 0. Porque fuga ao tema é 0. Só que ele fez o que? Ele tangenciou. E tangenciar é não colocar todos os elementos do texto, todos os elementos do tema dentro do texto. E por isso que tangenciam, e por isso que a nota fica muito baixa. Fica com 320, 440, 460, chega ao máximo 520. Mesmo se você tiver... Professora, e se eu tiver colocado 5 elementos válidos? Se eu não tiver um erro de português? Se eu tiver colocado todos os conectivos? Se você tangenciar, você vai ficar com nota baixíssima. Porque quando o aluno tangencia, ele fica com 40 pontos na competência 2, na competência 3 e na competência 5. E aí acaba com a nota desse aluno, né? Mesmo que a redação dele esteja belíssima. E o que é tangenciar? Não colocar o tema completo dentro da redação. Então, é preciso que você coloque tanto na introdução e na conclusão. Conclusão, por quê? Porque, às vezes, gente, o aluno faz uma proposta de intervenção linda, só que ele não coloca o tema. E como ele não colocou o tema, fica solta a sua proposta de intervenção. E por ficar solta, o corretor vai zerar, dar uma proposta de intervenção nula, porque o aluno não direcionou para solucionar o problema lá do tema. Então, a técnica é, colocou no início, colocou no final, uhul, tudo certo.
Sexto passo, os parágrafos 2, 3 e 4 devem iniciar com o operador argumentativo. Professora, e o que são os operadores argumentativos? Os operadores argumentativos são conectivos, mas não é conectivo simples. É o conectivo que faz uma operação de argumentos. Por exemplo, você está escrevendo lá, escreveu o primeiro parágrafo, bem bonitinho. Aí o segundo parágrafo, você começa assim, primeiramente, tal coisa, assim, assim, assim. Primeiramente, é um conectivo? É. É um operador argumentativo? Não. Por que ele não é operador? Porque você parte dali a sua discussão. Você não faz uma conexão com o outro parágrafo. E por conta disso, você perde ali de brocar, né? Se você não fizer tudo direitinho, de brocar 200 na competência 4. Lembrando que você vai ver muitas relações nota 1000 que usou primeiramente, em primeira análise, em primeiro plano, e conseguiu brocar 200 na competência 4. Mas por que, professora, você fala para não colocar? Porque, gente, lá na cartilha dos corretores está escrito o seguinte, que o aluno, ele precisa colocar pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafos. Vai que você esquece de colocar algum, então eu já falo logo, coloca os 3 no parágrafo 2, 3 e 4. E o primeiro parágrafo, é preciso iniciar? Não. O primeiro parágrafo você não precisa iniciar com operadores argumentativos. Legal, né? Sétimo passo, uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Essa é mais fácil. E quais são esses 5 elementos? Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Professora, eu estou iniciando agora e eu não sei o que você está falando. Olha, pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você vai aprender ao longo do processo. Aqui tem pessoas que já sabem muito, que inclusive já foram meus alunos em outros cursos. Giovana, tem aqui Amélia, que já foi minha aluna, Felipe, que já tirou 800, né? Felipe era do segundo ano, e já sabe tudo isso que eu estou falando. Aí vai parecer repetitivo, mas é necessário ouvir de novo, porque, segundo a neurociência, a repetição que traz o quê? A transformação e o aprendizado. Todo mundo compreendeu? Tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma dúvida. Então, vou passar. Deixa eu verificar se tem. Se tiver, vocês têm que abrir o microfone para me falar. Tem alguma dúvida? Todo mundo está me ouvindo bem? Professora, Oi? eu tenho uma dúvida nessa questão do quarto passo, um projeto de texto com 2 teses. Ah, eu não falei ela, né? Acho que não. Eu vou falar agora. Obrigada. Deixa eu só colocar aqui. Eu tentar entrar aqui pelo meu celular também, para eu poder ficar vendo vocês, se vocês mandarem alguma mensagem. Tá, olha, eu deixei de falar ela. Obrigada, Grazi. O que é um projeto de texto com 2 teses, gente? Tese é algo imprescindível dentro da redação do Enem. É quando o corretor vai pegar lá, ela que vai direcionar todinha a sua redação, o seu texto, o seu pensamento, os seus argumentos. Tese são os problemas. Toda a redação do Enem é uma situação problema. Na verdade, a maioria das redações, elas trazem uma situação problema. E quando se traz uma situação problema, você tem que colocar 2 teses. Vou dar um exemplo, Grazi. Por exemplo, no ano de 2019, foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando você pergunta ao tema, por que não é democrático o cinema no Brasil? Aí você vai responder, já sei, não é democrático porque não existe cinema em todas as cidades. Não é democrático porque é muito caro para entrar no cinema, a pipoca é cara. 2 motivos, né? Que não existe democratização do acesso ao cinema. Então, esses 2 motivos são teses. E se você colocou essas teses, você vai ter que dissertar sobre ela no D1, que é o parágrafo 1, e no D2, que é o parágrafo, ou no D1 e no D2, que é o parágrafo 2 e parágrafo 3. Entendeu? Entendi. A tese, pelo que eu aprendi, sempre tem que estar na introdução, né? Lá na introdução. Você coloca na introdução. Para que você coloca ela na introdução? Para desenvolver, né? Isso. Tá. Entendi. Obrigada. Deixa eu só fechar tudo aqui. Para não dar microfonia e eu ficar vendo. Tá dando microfonia aí para vocês, gente?
Não. Não. Deixa eu silenciar tudo. Pronto. Então, vamos lá. Entenderam o que que é, né, todas as partes. Ninguém tem dúvida nenhuma aqui não, né? Então, vamos para cá. Agora, eu vou mostrar para vocês uma redação. Essa redação é uma redação nota 1000 do ano de 2019. E nessa redação, eu vou mostrar para vocês isso tudo que eu estou falando aqui agora. Então, o corretor, quando ele pegou essa redação, ele fez o quê? Ele analisou para ver se tinham 7 passos. Ele verificou se os 7 passos estavam aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês como é que ele fez isso. O primeiro passo é o que mesmo? Tem que falar para poder decorar e aprender? 4 parágrafos. Tem 4 parágrafos? Sim. 2, 3, 4. Para quem não lembra do que é parágrafo? Parágrafo é isso, gente, ó. Parágrafo é quando você inicia e você finaliza e começa outro, coloca o dedinho bem bonitinho, tem que colocar isso no Enem, bem arrumadinho. Isso é parágrafo. Tem 4 parágrafos? Tem. Qual é o segundo passo? Vamos, gente. Cada parágrafo ter no mínimo 3 períodos. Muito bem. Cada parágrafo, no mínimo, os 3 períodos. Vamos verificar. Quantos períodos tem nesse parágrafo aqui? Conta comigo, ó. Período é isso, ó, para quem ainda não sabe o que é período. Iniciou aqui, finalizou aqui com pontinho, com sentido, tudo bonitinho aqui. Isso é um período, ó. 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Então, o primeiro parágrafo tem 4 períodos. Eu disse que teria que ter, no mínimo, 3 períodos. Ok? Tá dando microfonia para vocês ou tá tudo ok? Tá dando um pouquinho. Eu vou desligar isso daqui. Vou sair daqui. Porque eu estou tentando ver aqui, mas aí, assim, se vocês tiverem que falar alguma coisa, vocês me falam, vocês abrem o microfone e falam, tá? Deixa eu ver como é que tá. Aí, melhorou. Professora, Pronto. Oi, amor. só uma perguntinha. Você falou sobre os 2 dedos no espaçamento, sobre o espaçamento do início do parágrafo. São 2 dedos mesmo? Um dedo, gente. É um dedo, né? Eu falei 2, foi? Não, é porque eu tinha ouvido uma outra professora uma vez tinha dito 2 e eu fiquei com isso na cabeça, mas é um, né? É um dedo. Tá bom. Certinho, gente. É um dedinho, tá bom? Não é 2, não. E por que tem que ter um dedinho? Para não ficar no monobloco. Monobloco eu vou explicar para vocês depois o que é. Tá, tem 4 períodos. A professora falou que tem que ter no mínimo 3. Se tem 4, ok. Vamos para aqui. Quantos períodos tem aqui? Ó? 1, 2, 3, finaliza aqui. 4, finaliza aqui. 5 períodos. Tem no mínimo 3? Tem. No mínimo 3. Quer dizer, professora, que eu posso colocar 4, 5, 6? Pode. Desde que os períodos sejam corretinhos, com sentido, pode. Sem problema nenhum. Vamos para o próximo. 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. 4. Então, tem 4 períodos, 5 períodos, 4 períodos. Vamos para o próximo. 1, 2, 3, 4. Então, o que vocês podem perceber dessa redação? Ela já cumpriu o passo 1 e o passo 2. Vamos para o passo 3? Qual é o passo 3? Ter conectivo no 2, 3 e 4. Não é esse ainda. O passo 3. Quem anotou o passo 3? Esse é o passo 4. Cada período iniciar com conectivo. Cada período iniciar com conectivo.
Na obra é um conectivo, professora? Como assim na obra é um conectivo? Vou explicar para vocês. É um conectivo referencial. Ele começa assim, ó. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema de Crato, interior do Ceará. Que obra? No filme, o filme. Então, ele está se referindo ao filme Cine Hollywood. Então, é um conectivo referencial. Os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição das obras cinematográficas. De maneira análoga, professora, de maneira análoga, é um conectivo? É um conectivo. De maneira igual isso daqui que ele tinha falado. De maneira semelhante ao que ele falou aqui. A história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar. Assim é conectivo, professora? É conectivo, conclusivo. Aí o que você percebe? Todo parágrafo ou todo período iniciou com conectivo. Por quê, professora? Porque lá no Enem, gente, o que o Enem quer? Dentro do Enem, a gente trabalha coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? Não é o aluno saber tudo sobre o tema, escrever muito bem. Inclusive, eu até falo sempre para meus alunos que eu tenho um colega que estava fazendo doutorado no ano de 2019, e ele escrevia sobre cinema. Ele fez uma redação belíssima e ficou com 720, porque ele não tinha as técnicas, e ele ficou revoltado. E ele pegou algumas redações dos meus alunos, tiraram 920, ele falava, não acredito, Vina, 760, e esse dos seus alunos ficaram com 920. Olha a qualidade. Não importa, eles têm técnica e você não tem. Ele tem muito conhecimento, dialogou muito sobre o tema, mas sem técnica. Por quê? Porque o Enem ele é construído, não é para quem já está na universidade, para quem está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, é para quem está saindo do ensino médio. Chama-se Exame Nacional do Ensino Médio. E ele quer verificar o quê? As competências e habilidades do aluno de fazer interpretação do tema, de organizar, selecionar, em defesa de um ponto de vista. E quando o aluno faz isso de forma muito simples, mas contendo todas as técnicas, consequentemente vai tirar 900 mais. Porque é isso que o corretor busca. O corretor, gente, lá do Ceará, ele é formado com o corretor da Bahia, com o corretor do Paraná, corretor do Brasil inteiro. Então, o que um corretor olha para a redação, o outro olha. Eles estão vendo a mesma coisa. É a mesma coisa que eles buscam. Eu costumo dizer assim, ó, coloca uma piscina cheinha de bolinhas coloridas, de todas as cores possíveis, e coloca uma piscina com metade de bolinhas. Só que tem as bolinhas preta, vermelha e azul na metade. E a outra tem todas as cores, mas preta, azul e vermelhas praticamente não tem. O que vai acontecer? O corretor vai pegar sempre aquela que tem menos, mas que tem aquilo que ele busca. Então, não é estar perfeita, é ter aquilo que o corretor busca. E aí, como vocês puderam ver, aqui são os conectivos, e aí aqui tudo de laranjinha, ó, são os conectivos. Essa redação eu mando para vocês, tá bom? Em PDF. Depois vocês verem novamente. Tudo isso é conectivo. E esses conectivos estão sempre no início de cada período. E aí, o que acontece? Esses conectivos atendem aquilo que se pede no terceiro passo, e a redação, ela está dentro do padrão daquilo que o corretor busca. Quarto passo. Qual é o quarto passo? Um projeto de texto com 2 teses. Um projeto de texto com 2 teses. Uhul! Vou mostrar para vocês agora, que ainda não entendeu, que não sabe o que é um projeto de texto. Gente, dentro lá da competência 3, eles vão falar isso. O que eles querem que vocês façam? Que vocês construam um projeto de texto. Nesse projeto de texto, ele tem que ter direção, ele tem que estar ligado o tempo todo à sua discussão na redação, e a sua proposta de intervenção tem que atender àquilo que você colocou nas teses. Professor é muita coisa, mas não se desespere que eu vou mostrar para vocês o que é o projeto de texto. O projeto de texto é o que você anuncia como problema que você vai discutir na sua redação. Então, aqui, dentro dessa redação, ele traz como projeto de texto
essas duas teses que eu vou dizer agora para vocês. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura é uma tese e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte é a outra tese, contribui para a perpetuação desse cenário. Vina, isso é um projeto de texto? É um projeto de texto. Agora, eu coloquei somente o projeto de texto. Eu já vou brocar um notão na competência 3? Não. Você precisa desenvolver esse projeto de texto. Isso daqui, para mim, eu chamo de spoiler. É como se você tivesse dado um spoiler para dizer para mim, olha, eu vou falar aqui no primeiro parágrafo sobre a postura do Estado e no segundo parágrafo eu vou falar da negligência das empresas. Então, eu já fico na expectativa, como corretora, para já sei o que vai acontecer aqui nos próximos parágrafos. E se o aluno não fizer isso, aí a nota dele despenca na competência 3. Agora, nós vamos ver se este aluno ele utiliza o projeto de texto dele de forma sábia, né? Que é aquilo que o corretor vai falar na cartilha, que é organizada. Se ele seleciona, organiza argumentos em favor da defesa do ponto de vista. Aí continua. Nesse contexto, evidencia-se, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas autossuficientemente efetivas para democratizar. Ah, não vou falar nem isso para vocês agora. Daqui eu vou falar depois. Eu estou nos passos, eu já estou querendo ultrapassar os passos. Qual é o quarto passo? O quinto? Colocar o tema na introdução e conclusão. Pronto, colocar o tema na introdução e conclusão. Tem na introdução, professora? Olha aqui. Opa. Tem na introdução. Democratização do acesso ao cinema. Tem na conclusão, professora? Tem na conclusão. Facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Tem na conclusão. Democratização ao cinema no Brasil. Tem na conclusão. Então, professora, tá ok? Tá ok. Sexto passo. Passos 2, 3 e 4 devem iniciar com um operador argumentativo. O de azulzinho. Nesse contexto, outro sim, portanto. Professor, eu posso copiar isso daí? Deve copiar. Desde que você entenda como é que utiliza. A maioria das redações do Enem, elas vão estar assim. Vocês vão ver em primeiro plano aqui, ó. A maioria é em primeiro plano. Mas eu sempre digo, não coloca em primeiro plano, coloca nesse contexto, nesse sentido, nesse viés. Para quê? Para dar continuidade e ser um operador argumentativo. Se você tiver algum erro aqui dentro, você não correu o risco de ficar com menos de 200 na competência 4. Ok? E o quinto ponto, qual é? Bora? O quinto, não, desculpa, o sétimo? Uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Muito bem. Proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Olha aqui. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, a gente, deve lançar um Plano Nacional de Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, ação, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, modo meio, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possam desfrutar do universo de filmes efeito. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para as pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Detalhamento da ação. Detalhamento da ação. Professora, eu não sei o que é isso. Não desespere. Eu vou explicar um a um para vocês. Vou mostrar um a um. Vou mostrar como fazer para vocês não ficarem desesperados.